Eu sei que tu conhece essa cena. Você vai, senta no sofá para assistir um filme e pensa, fominha, vou pegar um pouquinho de salgadinho, vou pegar 2 quadradinhos de chocolate, mas vou ficar de boa porque eu tô de dieta. A hora que tu pega aquele alimento, senta no sofá, começa a assistir o filme, pisca, acabou o pacote. E é nessa hora que a culpa bate muito forte. Tu acha que é indisciplinado, sem força de vontade, não serve para fazer dieta, mas amanhã é outro dia. Amanhã com certeza eu vou conseguir e amanhã o ciclo se repete de novo. E se eu te disser que essa falta de força de vontade, na verdade, não diz respeito a isso? E se na verdade, sem teorias da conspiração, isso na realidade seja tudo parte de um grande plano da indústria? Eu sei que parece papo de terraplanista, mas a verdade é que tu não tá lutando contra si próprio. Você tá fazendo parte de uma espécie de guerra química da indústria. E posso te dizer, essa luta é muito desigual. Afinal de contas, tem cientistas extremamente estudados e que sabem muito bem o que estão fazendo na hora de preparar um alimento que gera essa sensação. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como eles estão fazendo isso contigo e como a gente vai fazer para virar esse jogo. Antes, evidentemente, cidadão, suporte nosso canal por aqui, deixando o like, compartilhando o nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação e, claro, se inscrevendo por aqui também. Vamos combinar uma coisa logo de cara? A culpa não é sua. O alívio de você ouvir isso é real porque tu já sentia que esse problema não era seu anteriormente. Tu não tá lutando contra uma batata frita ou contra um biscoito. Você tá lutando contra um conceito que foi criado e aperfeiçoado por décadas na indústria dos alimentos, o chamado ponto de êxtase ou bliss point. Quem popularizou esse termo anteriormente foi um jornalista chamado Michael Moss, que mostrou como alguns gigantes da alimentação investem milhões de reais ou de dólares para que eles possam chegar na fórmula perfeita. E é claro que essa fórmula perfeita não diz respeito à qualidade nutricional. As empresas não estão preocupadas em te deixar super nutrido, mas existe um grande investimento para eles conseguirem chegar numa proporção, criando assim um alimento que nós chamamos de hiperpalatável ou também hiperrecompensador. São centenas de variações testadas com o objetivo único e exclusivo de chegar no teu cérebro da forma mais efetiva possível e fazer com que você coma aquele alimento mesmo sem estar mais com fome, por exemplo. Pensa naquele salgadinho que derrete na tua boca, por exemplo. Aquela textura crocante e parece que logo após essa crocância aquilo some meio que instantaneamente. Isso é uma espécie de truque, gera muito pouca saciedade, o teu cérebro reconhece muito pouco daquele alimento e te faz pegar o próximo. E o próximo, e o próximo. É uma alquimia pensada no contexto de textura, mas também no contexto da produção de hormônios que te geram essa recompensa. O bis não seria bobo de colocar na propaganda deles que é impossível comer um só se eles não soubessem que de fato isso é perfeitamente possível de ser feito com você e com teu cérebro também. Na natureza são raros, para não dizer escassos, os exemplos de alimentos que combinam, por exemplo, gordura e açúcar, e gordura, sódio e açúcar são basicamente inexistentes. E especialmente quando a gente está falando de gordura e açúcar, a gente está falando de dois nutrientes que evolutivamente sempre sinalizaram para o corpo humano que são fontes de muita abundância energética. Isso significa que um bom consumo desses dois nutrientes, de uma certa maneira, acaba refletindo naquilo que é um sinal interno de estamos abastecidos, agora estamos prontos para passar as próximas horas do nosso dia, isso me fez bem, me traga novamente, sempre que possível, essas recompensas que você acabou de me dar. Só que se em algum momento isso foi muito menos agressivo por conta da nossa alimentação ser prioritariamente de alimentos in natura e minimamente processados, hoje a indústria consegue fazer essa guerra química para conseguir trazer para nós esse consumo constante de coisas que são muito recompensadoras para o corpo humano. Quando você come qualquer um desses alimentos hiperpalatáveis, ultraprocessados, a gente acaba tendo uma liberação muito grande da dopamina, que é muito conhecida como o neurotransmissor do prazer, mas essa definitivamente não é a função da dopamina, que na realidade tem uma correlação com aquilo que é tanto a motivação como também a predição da recompensa. Imagina que o teu cérebro, quando encontrava, por exemplo, uma fruta muito docinha, pensava: opa, isso aqui é bom, isso aqui tem energia, me traga de volta para essa árvore para que no futuro nós possamos ter energia novamente. E o problema atual novamente é que a indústria aprendeu a hackear esse sistema. As comidas cheias de açúcar, cheias de gordura, fazem essa liberação do nosso sistema de recompensa de maneira muito agressiva. Na maioria das vezes de uma forma muito mais abundante do que, por exemplo, um alimento natural faria. E aqui a gente tem um ciclo relativamente cruel, porque o nosso cérebro se adapta a isso. Sempre que a gente acaba sendo inundado por esses picos artificiais de dopamina, o nosso cérebro começa a fazer uma coisa chamada de down regulation, diminuindo o seu número de receptores.
Isso significa que da próxima vez você vai precisar de um estímulo ainda maior. Mais açúcar, mais gordura, mais alimento, para você conseguir sentir o mesmo prazer. É por isso que parece que a tua força de vontade some. Não é exatamente uma luta muito justa. O teu córtex pré-frontal, uma das áreas que mais tem potencial para conseguir tomar uma decisão mais racional no corpo humano, está numa guerra quase perdida contra o sistema de recompensa que é primitivo da gente, que tá lá gritando por mais e mais dopamina. É como a gente tentar repetir aquela cena do Spider-Man tentando frear um trem com as próprias mãos. E depois dessas primeiras informações, eu sei que o cenário parece um pouco pessimista. Parece que a gente está programado para falhar, mas calma, não é exatamente assim. O fato de você estar aqui agora, adquirindo esse conhecimento, já é um baita ponto de partida para você. Afinal de contas, conhecimento é poder. Mas além disso, é claro, existem algumas estratégias que a gente pode se utilizar para tentar virar esse jogo. E são elas que eu vou te mostrar a partir de agora. A primeira estratégia é: vire um detetive de rótulos alimentares. A partir de hoje, a tua missão é investigar o que você come. Dá uma olhada nos rótulos. Se a comida tem muita quantidade de gordura, de açúcar ou de sódio junto, desconfia. Provavelmente é um ultraprocessado feito para ser hiperpalatável. E o que a gente faz com essa informação é parte da nossa segunda estratégia, que é a manipulação do seu ambiente. Pensa que a tua força de vontade é quase como se fosse uma bateria que vai se desgastando ao longo do dia. É por isso que é muito mais fácil você falar não para um doce 9 horas da manhã quando comparado a 9 horas da noite, quando tu chega do trabalho, passou o dia inteiro resolvendo problema e etc. Nesse momento a gente precisa facilitar ao máximo a vida do nosso cérebro. E o jeito mais fácil de resistir uma tentação é não ter ela por perto. Imagine que você chega na sua casa, por exemplo, e quer muito comer um doce. Eu particularmente, por exemplo, sou um fã de Nutella e vou dar o meu próprio exemplo aqui. Se porventura eu chego na minha casa depois de fazer gravações para o YouTube, edições, depois fazer outros atendimentos aqui na clínica, 8 horas da noite, e tem um pote de Nutella na despensa, é muito mais provável que eu coma aquela Nutella quando comparado ao fato de eu ter que, por um exemplo, pegar meu carro, sair do apartamento, comprar Nutella, voltar para o apartamento. É uma burocracia muito adicional e internamente, ainda que nós não percebemos isso muitas das vezes, a gente faz uma conta. E talvez aquela vontade, ela nem fosse tão agressiva assim, mas a gente consumiria o alimento pelo único e exclusivo motivo de, ou único e exclusivo não, mas na realidade principalmente pelo fato de a gente ter aquilo muito próximo da gente. E o contrário também é verdadeiro, facilite ao máximo o consumo para si próprio daqueles alimentos que são considerados mais saudáveis na nossa rotina. Deixe uma fruteira de fácil acesso para você, deixe alimentos, snacks saudáveis como nuts, por exemplo, próximos de você, num campo visual possível. Inclusive na sua geladeira, você pode priorizar os campos de visões que estão de mais fácil acesso para você na altura dos seus olhos, com alimentos mais saudáveis. Todas essas são estratégias para positivamente hackear esse sistema. Mas é claro que você não vai necessariamente deixar de consumir esses alimentos e essa é a nossa terceira dica. Tentar cortar tudo de uma vez pode até ser funcional para algumas pessoas, mas aqui na Clínica EB eu percebo que normalmente acontece o contrário e a restrição muito agressiva de vários grupos alimentares faz com que as pessoas tenham muita dificuldade de ter adesão no planejamento alimentar. Naturalmente, então, o que você deveria pensar em fazer é uma dessensibilização desse seu paladar, por exemplo, ajustando quantidades especialmente. E além da quantidade, um outro fator que você pode adaptar para o teu planejamento é a frequência desse consumo. Se você hoje, por exemplo, consome 2 barras de chocolate no seu dia, talvez você possa reduzir essa quantidade para 1 barra e talvez você também consiga aqui ter um fracionamento menor durante o seu dia. Então, se você tem um consumo de, depois de todas as refeições, por exemplo, comer um docinho, talvez seja hora de você colocar isso em 2 refeições do seu dia para que posteriormente você venha para uma refeição e assim sucessivamente. Claro que eu coloquei um caso um pouquinho mais extrapolativo aqui, mas no padrão, as pessoas normalmente, por exemplo, têm dificuldade para se manter em 2 quadradinhos de chocolate. Talvez seja uma excelente meta, até porque considerando o que a OMS sugere como seguro de consumo de açúcar durante o dia, é perfeitamente possível você conviver com 2 quadradinhos de chocolate depois de um almoço, por exemplo, sem que isso gere prejuízos para sua saúde metabólica e etc. Então, no final das contas, toda essa jornada não diz respeito a ter muita força de vontade ou esse tipo de coisa. É sobre entender a ciência por trás dos seus desejos. Não é uma falha de caráter, é simplesmente um conflito químico. A grande verdade é que tu estava jogando um jogo que você não sabia as regras e agora, com conhecimento, você sabe delas. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre você mesmo e também receber algumas estratégias para que você possa lidar com isso no final do seu dia, não deixe de deixar um like nesse vídeo para fortalecer o nosso conteúdo por aqui e deixa aqui nos comentários também o que você aprendeu com esse vídeo de hoje. Isso pode ser importante até para outras pessoas que leiam os comentários e percebam que as dificuldades nossas não são só nossas, e sim compartilhadas com outras pessoas também. Hoje eu vou ficando por aqui, tamo junto e até breve.